Era FM 92.7. Dá gosto de ouvir. Muito bom dia, aqui estamos nós então para mais uma entrevista a um dos candidatos à Câmara Municipal de Amarante, aliás, exemplo do que tem sido ao longo desta semana. Amanhã vamos ter, e já agora chamo a vossa particular atenção, o debate entre os candidatos aqui na RFM, entre as 10 e o meio-dia, por isso não pode perder. Hoje temos então como convidado o candidato à Câmara Municipal de Amarante pelo Bloco de Esquerda, Norte Simões. Desde já, bom dia. Bom dia. Obrigado desde já também por ter acedido ao nosso convite e estar aqui presente para falar um pouco sobre o projeto da sua candidatura. Mas antes de começarmos, nós aqui agradecemos. Antes de começarmos a nossa conversa, falar um pouco e dar conta de quem é, por exemplo, Norte Simões, alguns tópicos, é médico. Sim, nasci no Porto, em Campanhar, há 64 anos. Exatamente, e já exerce em Amarante pelo menos a partir de 1987. E 87, exato. Já passou pelo Centro de Saúde de Amarante também, esteve ligado, foi presidente também da ADA, da Associação Desportiva de Amarante, é também presidente da Assembleia Geral. Não, fui, neste momento não. Exatamente, recentemente é presidente do Conselho Fiscal do Cine Clube de Amarante. Esteve também na Assembleia Municipal, como independente, em representação também da CDU e do PSF. A primeira vez, 89. 89, já há uns aninhos, e do PSF também, se não me engano. E do PSF também. E desde o surgimento do Bloco de Esquerda, também na Assembleia Municipal, representando esse mesmo partido. Sim. Muito bom dia, começava então desde já também por perguntar o porquê da sua candidatura à Câmara Municipal de Amarante. Muito bom dia. As razões até foram um pouco já apontadas por si. Quer dizer, todo este passado de intervenção cívica, de intervenção política no Conselho, era inevitável, quase inevitável que, como corolário desta situação, eu pudesse ser candidato à presidência da Câmara Municipal, como até agora ainda não tinha acontecido, mas portanto, é uma naturalidade, digamos assim. Começava então por perguntar se em alguns dos tópicos que temos aqui também sempre apresentado aos nossos convidados, aos candidatos à Câmara Municipal de Amarante, começávamos pela ação social, o que é que prevê o seu projeto de candidatura no que diz respeito à ação social, aquilo que está de bem, feito, aquilo que está de mal feito, o que é que vocês prevêem? Bom, antes de mais, em relação à ação social, nós tivemos a oportunidade de visitar e ter encontros com os responsáveis de algumas instituições, enfim, significativas na comunidade, relativamente à sua ação social, e tivemos, portanto, podemos dizer, a Cerce Amarante, a Terra dos Homens, a Deus, enfim, etc., para dizer aquelas que visitamos mais em pormenor. E tivemos a oportunidade, portanto, de nos inteirarmos dos problemas que enfrentam, dos seus pontos fortes. Também tem pontos muito fortes e temos que realçar isso. E pudemos verificar que, de facto, há uma boa cobertura, apesar de tudo, uma boa cobertura social. No entanto, nós há pontos que nós gostaríamos de ver cumpridos. Por exemplo, nós damos prioridade à habitação a custos controlados, assim como à manutenção e requalificação dos edifícios e equipamentos sociais. Isto é muito importante porque nós vemos que há degradação de alguns bairros e que é preciso dar-lhes um outro aspecto e uma outra funcionalidade. Também propomos uma rede de apoio a idosos, particularmente àqueles que vivem isolados. Propomos que haja uma unidade móvel de saúde, como já aconteceu aqui em Amarante, mas que deixou de se fazer, e propomos uma rede de cuidadores. Quero dizer com isto que seria uma rede de pessoas que cuidariam dariam, portanto, o seu melhor e cuidariam das pessoas idosas dependentes, portanto, em casa, libertando familiares dessas tarefas, dessas funções. Também temos como proposta a instituição de um passe social. Isto é, um passe permite descontos na utilização de equipamentos municipais, com os quais os municípios estabeleçam parcerias destinadas àqueles que têm baixos rendimentos. Ainda neste aspecto, nós também propomos que haja uma pequena unidade dentro da Câmara que se ocupe de pequenas reparações em pessoas que vivem, idosos,
dependentes, isolados. Portanto, era uma medida que achámos com bastante interesse. Isto no que respeita à ação social, um dos outros ícones que temos também presente para esta sua candidatura tem a ver também com o chamado Excelência de Amarante, que é o turismo. Sim. Fomentar o turismo, o que é que a sua candidatura prevê em relação a isso mesmo? Olha, em relação ao turismo, aquilo que podemos dizer é que Amarante é de facto uma cidade que pode e deve fazer-se valer, tanto pela sua extraordinária localização, digamos que está situada entre duas capitais de distrito, Porto e Vila Real, e está muito próximo de Guimarães, cujo centro histórico é património mundial. Também se pode fazer valer e deve fazer valer pela beleza natural, onde sobressai o Rio Tâmega, que é um autêntico postal turístico, e o conjunto monumental, Ponte, Mosteiro e Lar de São Gonçalo. E ainda a montanha, não é? O Marão e a Aboreira. A sua gastronomia, o seu legado histórico ou cultural, de onde destacamos, portanto, o Museu Amadeu Sousa Cardoso. Amarante pode atrair assim um elevado fluxo de turismo que atualmente invade o Porto e tem curiosidade em conhecer novas paragens. Pode também ser um ponto de partida para visitar Guimarães e o Douro, classificado também como património mundial. No entanto, quer dizer, vemos assim que razões não faltam para que se possa potenciar o turismo em Amarante. Mas para isto é necessário valorizar o que de melhor tem. Mas em primeiro lugar o Rio, como disse há pouco, um postal turístico. Valorizar o Rio, as suas margens, a sua praia, dotar a praia. Aliás, em primeiro lugar, colocar a praia Aurora como praia fluvial, isso é importantíssimo, e dotá-la dos equipamentos necessários para que ela seja desfrutada como deve ser. Depois temos as margens, a valorização das margens, que é uma pena, passados tantos anos de governação, por um lado do Partido Socialista, tantos anos que esteve, agora 4 anos de afirmar Amarante, de José Luís Gaspar, as margens estejam no estado em questão. Portanto, a valorização das margens é fundamental, sobretudo do lado da margem direita, desde a Praia Aurora até às Azenhas, e da margem esquerda, da Costa Grande, pelo menos até ao Forbão. Portanto, é fundamental esta valorização. E isto atrai. Sabemos que uma cidade com beleza turística, pode atrair o turismo. E atrai, de certeza. Depois temos o turismo de natureza, aproveitar a montanha, estabelecer percursos pedestres, áreas de lazer, aproveitar a casa-abrigo de montanha, portanto, as casas da guarda. Apoiar os clubes que promovem o desporto radical e na natureza. O turismo cultural, não nos podemos esquecer, temos que promover os nossos atos culturais no campo das artes, das letras, estabelecer um roteiro cultural. Reabilitar, também é muito importante, reabilitar o edificado urbano no centro histórico. Isto é um ponto fundamental. E depois pequenas que podem parecer pequenas, mas que são importantes para as pessoas e sobretudo que nos visitam. Portanto, é fundamental ter um parque de caravanas. Nós todos os dias observamos, sobretudo agora no verão, as caravanas em qualquer sítio, enfim, sem um local onde possam estar e ter as condições mínimas para enfim, para a sua vida, não é? Que as pessoas procuram. Há outra coisa que, falando em parque de caravanas e em turistas que vêm de fora, temos uma falha que, pelo menos eu tenho reparado, que há caravanas que ficam encravadas ali na rua, naquela rua onde está a clínica de radiologia, porque a sinalização é deficiente. Eles guiam-se pelo GPS e vão lá parar. E o que é complicado, portanto, nós não vemos necessidade de sinalização conveniente para levar as pessoas a procurar os sítios mais cómodos e melhores, onde possam ter até inclusivamente o parque de campismo. Nós não temos grande sinalização nesse aspecto. Eu até proponho que durante o verão, por exemplo, mesmo que seja durante o verão de sol, que haja jovens, que se aproveite a mão de obra da juventude para ajudar aqueles que vêm de fora a encontrar os melhores sítios, até para fazer os merendeiros, portanto, e guiar e até dar informações turísticas sobre o Amarante. Parecia-me importante, era um aspecto que devia-se aproveitar.
Em relação então ao turismo, estamos conversados. Amarante é também uma terra de cultura. Pois, exato. Dinamizar a cultura em Amarante, temos muito por onde falar, não é verdade? O que é que o Bloco de Esquerda propõe neste seu projeto de candidatura? Em relação à cultura, o que nós dizemos é o seguinte: a Câmara Municipal deve assumir-se de facto como impulsionadora e dinamizadora, criando pontos com os vários agentes. Deve apoiar com os meios logísticos necessários e financeiros as instituições que são promotoras de atividades culturais no âmbito da música, do cinema, artes plásticas, etc. Deve proporcionar os espaços para que estas atividades culturais se desenvolvam, e aqui temos fundamentalmente o cineteatro, a requalificação do cineteatro, com o qual nós estamos de acordo, com certeza, só que não estamos de acordo com este projeto. Não sei se isto irá ser objeto de debate no futuro debate, mas para já adianto que não estamos de acordo pelo seguinte, porque foi retirado o fosso da orquestra. Não estamos aqui a discutir se a orquestra, a residência podia ser feita lá, ou desde que se encontre um local condigno, não vemos problema nenhum nisso. Agora, o fosso da orquestra limita fundamentalmente espetáculos como balé, ópera, por exemplo, não podemos fazê-lo sem o fosso da orquestra. Portanto, isto pode-se dizer que se poupou 3, não sei quantos milhões de euros. Eu até também ando um bocado confundido com os milhões, mas na prática não foi bem assim. Se fizermos bem as continhas, não foi essa poupança. Mas enfim, essas são contas que podemos depois fazê-las. Mas acontece que retirou a possibilidade de se fazer outro tipo de espetáculos que, enfim, vai ficar limitado no cineteatro. Depois, eu acho que deve fazer-se tudo o que for possível para projetar de forma nacional e internacionalmente os nossos maiores vultos da arte e da literatura. Não é? Incluímos aqui, enfim, o Amadeu Sousa Cardoso, o Agostinho Bessa Luís, o Teixeira de Pascoais, enfim. Devemos ampliar o Museu Sousa Cardoso, remodelar e fazer uma ampliação. A remodelação da biblioteca é fundamental. Quanto à Orquestra do Norte, que é na música em Amarante, um ex-libris, nós temos de dar muita atenção. A orquestra não é só do município de Amarante, como sabem, há uma série de acionistas aqui dos concelhos vizinhos, mas há que resolver a sua situação financeira. É fundamental que se resolva para dar estabilidade à própria orquestra, a todo o seu corpo, e encontrar instalações condignas. Portanto, isto são 2 pontos fundamentais que nós consideramos para que tenhamos uma orquestra, enfim, com créditos firmados no país, podemos dizer, no país. Isto no que diz respeito à cultura, os principais pontos também em destaque no projeto de candidatura do Bloco de Esquerda. Passávamos agora também a falar um pouco sobre a juventude em Amarante. O que é que falta fazer-se em termos de juventude, em prol da juventude? Em prol da juventude, a juventude, quer dizer, nós quando tocamos os aspectos, por exemplo, do desporto, estamos a falar de juventude. Não é? Quando falamos nos aspectos de cultura, também temos que estamos a pensar na juventude. A juventude não é, eu já há pouco falei naquele aspecto, por exemplo, de alguma empregabilidade, embora sazonal, digamos, de juventude, mas pelo menos a pausa e dar utilidade. Nós podemos, há programas, por exemplo, está estabelecido aquele orçamento participativo, acho uma ideia interessante para a juventude. Podemos a música, envolvê-los naquilo que eles mais gostam, de facto, são a música, o desporto, a cultura. Enfim, eu acho que especificamente para a juventude não estou a ver que mais se possa falar ou dizer. Nós temos que, é verdade, o ensino, não podemos deixar de fora a educação, porque a educação na juventude é fundamental. Temos que lhe dar um ensino de qualidade e condições propícias para que possam vir a ter uma carreira no futuro profissional. Portanto, basicamente são estas nossas propostas. Falando ainda de juventude, e passamos a esse mesmo ponto que tem a ver com a educação e ensino. O Conselho de Amarante, como é que está em termos de escolas e tudo mais? Isso está contemplado também no projeto do Bloco de Esquerda? Sim, pronto, nós aqui temos um conjunto
como é que está no Conselho, enfim, está, eu penso que quase que diria está como nos outros Conselhos, como no país praticamente, não é? Enfim, não, à exceção de uma vertente ou outra, sobretudo da vertente da educação profissional e educacional, que temos uma escola a funcionar aqui, como sabem, é a PALC, e que nós também tivemos a oportunidade de visitar, felizmente, e inteiramos das suas valências e do trabalho que eles estão a fazer, que é um trabalho interessante. É uma área, e lá está mais uma vez, uma parte da juventude pode e deve ser canalizada para o ensino profissional. O ensino profissional é muito valorizado nos outros países da Europa, nos países mais de centro e do norte, e aqui é quase considerado como uma terceira linha, não é? E nós temos que valorizá-lo. Mas quero dizer que nós temos várias propostas nesta área. Nós devemos aumentar o número de creches para cobrir totalmente o Conselho. Nesta altura é essencial termos um número de creches que cubra o Conselho. Há um ponto muito importante que é nós continuamos, e esta é a nossa bandeira desde sempre, a defender o ensino público para Vila-Miar. Nós não temos duas caras. Sempre o fizemos e continuamos a defendê-lo. O Partido Socialista, aqui em Amarante, tem duas caras. Porque, por um lado, o Partido Socialista a nível nacional defende o ensino público e está a rever e a acabar com contratos de associação, e em Amarante, tanto o PSD como o Partido Socialista defendem a manutenção dos contratos de associação. Nós achamos isto incompreensível, não é algo que seja, é como digo, quer dizer, isto é apresentar-se com duas caras, e só para que possam ganhar votos em determinada área, defendem esta situação. Nós dizemos claramente, ensino público em Vila-Miar. Nós promovemos, valorizamos, como já disse, o ensino profissional e vocacional. Acho que devemos estabelecer um quadro de professores para as atividades de enriquecimento curricular nas áreas desportivas e artísticas. Portanto, é fundamental que se crie isto. E um ponto que achamos que é um ponto de futuro, eu deixei para o último, mas se calhar será o primeiro, que iniciar o ensino da programação no primeiro ciclo do ensino básico. A programação vai ser a linguagem do futuro, é a linguagem do futuro, tal como o inglês foi há umas décadas atrás, 2 ou 3 décadas. A programação, quem não souber, porque entrar na programação vai ter muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho. E isto acho que deve ser começado desde já. É uma nossa proposta, uma nossa bandeira. Depois temos o polo superior. Nós pensamos que Amarante tem condições para vir a ser um polo superior de ensino público. Aproveitando até, como disse, olha, é a PALC, o Centro Cultural de Amarante, na dança, e, portanto, a PALC tem um curso de termalismo, o Sr. Presidente da Câmara fala muito em termalismo e tal, mas o que há nessa área em relação à articulação com a PALC? É uma questão que fica aí no ar, é verdade. Nesta nossa conversa sobre o projeto de candidatura do Bloco de Esquerda, nosso convidado Alto Simões, agora falávamos de economia e emprego, 2 vetores fundamentais também para o desenvolvimento de Amarante e com certeza também estão na vossa agenda de candidatura. Sim, claro que estão, e quero para já, desde já dizer, que às vezes confundem-se estes pontos. Economia, de facto, é muito mais que emprego. A economia é um tema tão abrangente que abarca quase todas as áreas da competência do poder autárquico. Portanto, não é só o emprego. No entanto, o emprego é um ponto fundamental da economia, se não o mais importante, pelo menos neste momento, para as pessoas. Ter um emprego é ter estabilidade na vida e ter dignidade pessoal. Portanto, isso é fundamental. O que é que nós dizemos sobre isto? Olha, vou começar, fala-se muito na fixação de empresas para aqui, empresas para lá. Também tenho que dizer uma coisa, e aqui todos somos claros. A empregabilidade tem mais a ver com as políticas ativas nacionais de emprego do que propriamente dos municípios. Claro que os municípios podem dar uma ajuda, podem facilitar, e devem, porque é o seu papel. Mas não tínhamos ilusões, não é, a não ser meia dúzia de empregos na Câmara, não é a Câmara que queria, pode facilitar o emprego. E desde já digo o que é que nós não queremos, para começar. Portanto, não queremos indústrias poluentes. Pronto. Não queremos a precarização do trabalho nas empresas e na Câmara Municipal, fundamentalmente aí.
não queremos indústrias que retirem benefícios concedidos pela Câmara Municipal e que depois se deslocalizam quando esses benefícios acabam, deixando no desemprego dezenas ou centenas de trabalhadores que vão bater depois à porta da Câmara. Isto, não estamos a falar de nada que não tivesse já acontecido do lado. Portanto, tem que se estar preparado ao estabelecer acordos e facilidades a essas eventuais empresas, tem que se estabelecer muito bem nesses protocolos as condições em que eles possam ficar. Porque senão depois temos que vir a lamentar toda esta situação. O que nós queremos, de facto, é criar espaços para a fixação de empresas, facilitar e criar condições atrativas para a fixação de empresas, por exemplo, com a isenção de taxas, ou diminuição do IRC, da derrama, de licenças. Portanto, haver um conjunto de facilidades nessas áreas que proporcionem, digamos, a vinda e a fixação de empresas. Mas atenção, como disse, empresas não poluentes, sobretudo empresas que possam criar valor acrescentado. Empresas de alta incorporação tecnológica e que possam, e mais uma vez entronca-se a programação que eu disse há pouco, no ensino, portanto, que possam criar realmente valor acrescentado para as pessoas e para o município. Devemos também promover a atividade dos agentes que são integrados na economia social, apoiando, portanto, as formas associativas e cooperativas de promoção e dinamização de atividades económicas e sociais. Devemos apoiar as pequenas e médias empresas e microempresas e fazer investimentos na área cultural, desportiva e de lazer. Lá está, tudo isto, a economia é um todo, quer dizer, tudo isto se entronca, digamos, num todo, portanto a economia não pode, faz parte da nossa vida, no fundo. Depois, promover atividades e produtos tradicionais. Temos aqui o vinho verde, é muito falado e é muito conhecido lá fora, portanto nós temos que dar um impulso a esta marca, apoiar as incubadoras ou ninhos de empresas e promover a reabilitação urbana, incentivando técnicas de construção tradicionais por forma a tornar o comércio e a cidade mais atrativas. Portanto, havendo uma atratividade melhor das cidades também, o comércio, recente-se disso, melhora e a economia avança e, no fundo, o emprego é o que está na base do emprego e a economia. Se a economia estiver boa, o emprego é maior. Tem-se notado agora ultimamente, não é? Embora sendo um emprego, por vezes, um emprego precário ou de baixos salários, essa é uma pecha do país, mas enfim, o que se tem notado é que há um aumento de emprego e as pessoas querem, de facto, emprego. Isto no que diz respeito ao vetor economia e emprego, há pouco já falamos também ao leve no próximo tópico, que tem a ver com o desporto, e agora mesmo falava que era necessário, segundo o Bloco de Esquerda, haver mais investimento na área desportiva. De que forma? Criando infraestruturas desportivas, espaços Sim, para essa o desporto? Essa é uma parte. Essa é uma parte, de facto, criar... mas antes de mais, nós devemos estabelecer aqui um ponto, que é o seguinte. Nós devemos apoiar financeiramente e disponibilizar os equipamentos desportivos tendo em conta critérios previamente estabelecidos e publicitados, dando prioridade às associações com modalidades federadas. Queremos deixar bem claro este ponto, porque anda para aí, às vezes há uma confusão nestas matérias e connosco isto fica claro. Portanto, há critérios que são estabelecidos e publicitados e a prioridade vai para as associações com modalidades federadas. Portanto, os outros, enfim, têm que se submeter àquilo que houver, não é? Nós, então, nesta parte, acho que, e tendo falado em infraestruturas, devemos iniciar obras de beneficiação no pavilhão municipal, com vista a que seja possível a prática desportiva de todas as modalidades. Como sabemos, aquele pavilhão municipal foi criado numa altura no Partido Socialista, claro, e ficou atrofiado, ficou ali mal encaixado até, enfim, lá se conseguiu depois, e não tem altura suficiente para a prática de voleibol, por exemplo, a prática federada de voleibol, o que é uma pecha, não é? Num pavilhão desportivo que iria servir, poderá servir clubes que tenham essa modalidade, o caso da IADA, por exemplo, mas que não consegue ali ter o voleibol federado, pelo menos a nível sério. E, portanto, nós propomos que se realizem obras de beneficiação de forma aumentada e que se aproveite isso para incluir a sede da IADA no pavilhão.
é inadmissível que uma associação desportiva com estes anos já de dedicação ao desporto em Amarante, são 40 anos, com as modalidades que já teve, com tantos e tantos jovens que passaram por ela, que esteja sempre dependente de espaços provisórios e não condignos, podemos dizer, porque eu posso dizer com propriedade, que fui diretor durante muitos anos. E, portanto, era por demais já evidente que a EADA necessita de um local condigno e que, se possível, próximo do local onde pratica as suas modalidades. Neste caso seria o pavilhão municipal. Nós pensámos que é preciso também construir um novo pavilhão. Um novo pavilhão porque este já não satisfaz as necessidades. As necessidades já não comporta tudo. E, portanto, o pavilhão municipal, o novo pavilhão municipal é fundamental. Construir a piscina municipal, mais outra coisa, mais outro equipamento que se fez em Amarante, enfim, lamento, mas tenho que falar nisso no Partido Socialista, porque todos nos recordamos que a Associação Desportiva tinha ali, praticava ali num espaço, no polidesportivo. Entretanto, a Câmara fez um acordo para fazer a piscina, tudo bem, chegou-se a acordo, não vale a pena estar agora a falar nele, foi feito e está feito. Só que a piscina não satisfaz a competição desportiva, portanto, não tem a altura na parte final e, portanto, fica uma piscina de lazer, basicamente. Poder-se ter aproveitado fazer uma piscina em condições, portanto, que permitisse a prática da natação, de competição, não é? E é mais algo que ficou mais atrofiado. Temos mais coisas atrofiadas, mas são chamados projetos subaproveitados. É isso mesmo. É dinheiro que se gasta e que depois fica subaproveitado. Enfim, nós temos praticamente 2 meses em que se aproveita aquela piscina, depois tem a natação mais meia dúzia de meses. Pronto. Devemos promover a marcação e a oficialização de percursos pedestres na cidade e na montanha. E depois devemos também dotar, uma coisa que é importante, que às vezes é descurada, são pequenas coisas, mas que têm o seu valor e o seu interesse, tanto na área do desporto como na saúde, que é equipar, fazer em pequenos espaços de bairro, colocar equipamentos desportivos, para que as pessoas possam fazer atividade física, desportiva, física, mas sobretudo física. Isso é fundamental. E, basicamente, neste particular do desporto, são estas as maiores questões, digamos assim, que temos para falar. Falar no que diz respeito à vossa candidatura. Um dos outros temas será já que falamos também há pouco, o Dr. Norte de Cima já tocou nesse mesmo ponto, falávamos da reabilitação urbana. Por isso mesmo, urbanismo e reabilitação urbana, que é urgente em Amarante. Sim, pronto. É claro que a reabilitação urbana é uma necessidade, não só para tornar o centro da cidade mais atrativa e, desta forma, potenciar o comércio e o turismo, que já falámos atrás, não é? Como também deverá servir para regenerar, ter gente que trabalha e que vive. Portanto, isto é importante. Nós apostamos numa requalificação urbana que incentiva as técnicas de construção tradicionais. Defendemos a reabilitação e a requalificação do património edificado e natural, público ou privado, através de medidas de benefício e incentivo fiscal e aproveitamento de fundos comunitários e outros, como o Banco Europeu de Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. Deve aproveitar-se a reabilitação e a requalificação para criar condições e proporcionar um aumento do mobiliário. Ainda não falámos aqui do mobiliário, mas eu já vou aproveitar para introduzir aqui neste ponto, sobretudo para aquelas pessoas, é um grupo restrito de pessoas, ainda bem, mas são pessoas que são tão importantes como as outras e nós devemos olhar para elas com olhos de ver, e são pessoas com mobilidade reduzida. Nós vemos espalhados pela cidade obstáculos, por um lado obstáculos, alguns até cafés, não sei, de passeio, restaurante que ocupa uma rua, enfim, temos tudo um pouco, e até temos junto da Câmara um obstáculo em metal que não facilita nada, sobretudo para pessoas invisuais. Portanto, aproveitar a requalificação para fazer e para permitir pontos de mobilidade, acesso a serviços públicos, que também é uma dificuldade que os próprios pessoas com mobilidade reduzida conhecem no dia a dia. Portanto,
esta é uma das nossas propostas, portanto, aproveitar a requalificação que é necessária, como já disse, para também abordar este aspecto da mobilidade reduzida. Já aqui falamos então, já que estamos nesse mesmo ponto, em termos de mobilidade, esse é o ponto fundamental e alguns locais de Amarante, como há pouco falava, que também é necessário. Do urbanismo e reabilitação urbana, já aqui também tocamos um pouco sobre os espaços verdes de Amarante, primeiramente já falamos também sobre as margens do rio. Isso. E outro ponto fundamental que eu penso também vocês têm no vosso projeto tem a ver com a floresta, não é verdade? Exato. O que é que vocês preveem em termos de floresta em Amarante? Olha, nós, em relação à floresta, eu espero que deem um pouquinho de tempo, porque eu tenho aqui alguns tópicos que são importantes. Olha, em relação à floresta, nós temos que dizer que nós devemos contribuir para o ordenamento e a gestão florestal, fazendo, em primeiro lugar, um cadastro, atualizar o cadastro da floresta. Devemos ter atenção ao controle da propagação de espécies invasoras, a erosão provocada por incêndios, e aqui não há tanto, mas seriam a expansão de eucaliptos, mas não temos grande. Nós também nos comprometemos a manter atualizado o Plano Municipal de Defesa da Floresta. Já falamos nas espécies invasoras, a erosão provocada pelos incêndios. Outra coisa que devemos ter em atenção é a plantação de espécies autóctones. E algo que está a começar a ser falado e o Governo parece que tem a intenção de promover, que é, nem que seja ou o município sozinho ou juntamente com municípios com grande área florestal, que é fazer centros de biomassa para aproveitamento dos resíduos florestais, como sabemos são combustíveis importantes para os incêndios. Provavelmente Amarante sozinho não terá essa capacidade, mas devem envolver-se com concelhos vizinhos, com área florestal, para pensar no aproveitamento destes resíduos da biomassa. É uma energia, como sabemos, uma energia renovável. Enfim, sobretudo estes tópicos que falei são importantes para diminuir os incêndios, para um aproveitamento melhor da floresta. E como a floresta, além de economicamente ser rentável, tem a função de proteção do ambiente e é um pulmão, no fundo, acaba por ser um pulmão para todos nós. Falávamos agora de uma outra componente que com certeza o doutor conhece melhor do que ninguém, que tem a ver com a saúde em Amarante. O que é que está previsto em termos de saúde pelo Bloco de Esquerda? Para falar em saúde é inevitável termos que falar no hospital, não é? Pronto, é claro que o hospital, mais uma vez, foi algo que foi protocolo, que foi assinado com a Câmara, não esta Câmara, como a anterior, o Dr. Armindo Abreu. Nós nunca concordamos com este apagamento do Hospital de Amarante na sua ligação com o Hospital de Penafiel, mas o que é que acontece é que foi vendida, podemos dizer assim, uma ideia de um hospital com um determinado número de funcionalidades, com um modelo inédito no país, que seria um hospital de proximidade, com especialidades que nós não tínhamos na altura aqui, com consultas em que a pessoa entraria de manhã, por exemplo, numa consulta, e na maioria dos casos já saía com o diagnóstico e tratamento, faria os exames complementares na altura do hospital. Bom, o que é que nós vemos? Nada disto se passa. Diz o Presidente da Câmara anterior, o Dr. Armindo Abreu, e o Partido Socialista dizem que foram enganados. Nós é que fomos todos enganados. E nós chamamos a atenção para isso, porque o que é que nós vemos agora lá? Vemos um edifício bonito, muito grande, com custos desproporcionados em relação à produtividade que tem. Não funciona como devia funcionar. Portanto, está à vista de toda a gente. E, portanto, tudo isto tem que ser denunciado. Tem que ser alterado, porque Amarante de facto merece mais que isto. Pronto, o Partido Socialista deixou-se levar
neste engodo, e quem está a pagar agora são os doentes e a Amarante. Tem que se deslocar a maior parte das vezes a Penafiel e não tem aqui aquilo que lhe foi prometido. Bom, isto é sobre o hospital. Mas claro, há mais do que isso na saúde. Nós propomos, já falamos dos pequenos espaços de bairro, portanto tem a ver com a saúde, os pedestres e cicláveis na cidade e na montanha, um programa alimentar nas escolas como forma de combate à obesidade infantil, com dietas elaboradas por nutricionistas, uma rede de cuidadores, sobretudo para a demência, já falamos, nos cuidadores, mas sobretudo para demências, promover uma articulação entre o centro de saúde e o hospital para apoio domiciliar, particularmente na área da psiquiatria, reativar a unidade móvel e um aspecto muito importante que é o envelhecimento. Falando em futuro, não é? Nós temos que estar a visionar o futuro, desculpe, estou com um bocado a boca seca. Temos que pensar que o envelhecimento é uma inevitabilidade. Nós somos o quarto país da Europa mais envelhecido e vamos ser sempre. Não é só o Amarante que está envelhecido, é o país todo. E nós temos que ter programas, temos que ter uma atenção muito especial a este grupo etário, que vai ser maioritário dentro de pouco tempo. Portanto, nós propomos um gabinete de apoio ao envelhecimento ativo. É preciso criar condições de combate ao isolamento e as dependências económicas, físicas e mentais. Temos que promover atividades físicas nos idosos, no lazer, desenvolvimento cognitivo, ou seja, intelectual. Nós temos que ter uma estratégia, temos que ter estratégias para o envelhecimento ativo e saudável. E, mais uma vez, enquadra-se aqui o apoio domiciliar para as doenças psiquiátricas e também apoio a pequenos arranjos, uma unidade móvel, enfim, um conjunto de coisas que devem merecer a nossa atenção, porque, como digo mais uma vez, o envelhecimento é uma inevitabilidade. E ainda bem, porque é um bom sinal, de certa forma, porque é sinal de que a saúde e as condições de vida estão a melhorar. Basicamente, são os pontos mais importantes que nós temos a assinalar aqui nesta. Em termos de saúde. Falávamos agora das vias de comunicação e acessibilidades, não só em Amarante, mas também com os seus vizinhos. E não sim, claro. Muito bem. Pronto, é inevitável também falarmos aqui numa bandeira nossa, desde sempre, foi desde sempre uma das nossas bandeiras, embora sempre contrariados, mais uma vez, pelo Partido Socialista, que está no poder há tanto tempo, que é o transporte público. Nós sempre defendemos um transporte público urbano em Amarante. Vimos com bons olhos, de facto, o início do transporte público, embora, por vezes, uma boa ideia é mal executada. E neste momento ela precisa de ser revista, precisa de haver um plano de mobilidade sustentável em Amarante e rever as condições do via. Isso é fundamental, porque é um transporte, para já, é um transporte com energia não renovável. Nós defendemos um transporte de energia elétrica, é um transporte grande que não está adaptado ao desenho da nossa cidade, um transporte mais pequeno. Os circuitos, rever os circuitos, provavelmente haver um circuito urbano só e outro um bocadinho mais para fora, um anel fora da cidade. Depois há outra coisa que também defendemos, que não está aí escrito, mas nós defendemos, que é um transporte para as populações mais afastadas do Concelho, um transporte público. É preciso assegurar que o acesso à sede do Concelho também possa ser feito por pessoas que vivem afastadas da sede do Concelho. Em relação ao transporte público urbano, enfim, ficamos por aqui. Depois temos o transporte, outra bandeira nossa, sempre, já que falamos em bandeiras, ou aqui quem falasse em bandeiras também falo, que é o transporte ferroviário. Nos dias de hoje é fundamental, é algo que é mesmo futuro, quer queiramos, quer não. O transporte ferroviário, nós estamos a falar na linha do Tábua. Se bem se lembram, após a comemoração dos 100 anos, foi uma comemoração que foi feita dos 100 anos da linha do Tábua, a inauguração da linha do Tábua, foi feita umas comemorações com pompa e circunstância, vieram cá responsáveis governamentais, julgo que a doutora Ana Paula Vitorino, fez-se uma sessão especial na Assembleia, eu estava lá presente, enaltecer a linha e falou-se que isso ia beneficiar a linha do Tábua. Toda a gente ficou contente na altura, mas o que é que se passou? Passado um dia ou dois, temos a notícia de que iam ser levantados os carris e ser suspensa a linha. Não é? E o Partido Socialista passou-lhe a certidão de óbito.
portanto, a linha ficou como está, sem nada. Ora, nós achamos que isso é fundamental. A linha do Tâmega tem que ser, a nosso ver, uma exigência dos amarantinos. A ligação, a ligação com o entroncamento na linha do Douro e ao Porto. Portanto, uma linha cómoda, rápida, e nós propomos linha larga, via larga, bitola larga e eletrificar. Esta é a nossa exigência junto do Poder Central, já que agora pensamos que estão a reformular todo o sistema ferroviário e aproveitando fundos comunitários, eu penso que esta é uma exigência. Isto para não falar num polígono, num futuro ainda mais longínquo, provavelmente, mas seria um polígono que abarcasse o entroncamento com a linha de Guimarães e, portanto, abarcar as populações de Felgueiras, da Lixa, por aí fora. Mas, para já, e no que concerne ao nosso Conselho, é fundamental a linha do Tâmega. Depois nós propomos, com certeza, uma obra que está inacabada, portanto, as rotundas aqui, que deveria ter, estava prevista a ligação por viaduto até a ligação à rotunda de São Lázaro, portanto, para uma ligação melhor e rápida à autoestrada, era fundamental fazê-la. A linha rápida, uma via rápida para ligar Vila Miá à sede do Conselho. É fundamental, isto é algo que sei que estão a fazer melhoramentos naquela, mas não é tudo, não chega. Nós falamos nisso. Uma outra coisa que temos que para nós também é fundamental, que já foi em tempos o arquiteto Selmo Costa, na altura que PDM, que trabalhou no PDM, já previa isso. É uma terceira travessia do Tâmega. Uma ponte que faça a travessia, que descongestione o trânsito ali no Arquinho. Portanto, mas mesmo que não seja, como já foi dito, que agora é muito difícil, mesmo que nesta primeira fase não seja possível, pelo menos fazer a ligação até à margem esquerda, que já contribui muito para desanuviar o trânsito naquela época. Não sei se, penso que pelo menos os pontos fundamentais são estes. No que diz respeito à acessibilidade e às vias de comunicação. Sim. O último ponto que tinha a ver com a gestão autárquica. Há uma questão que é ainda aí, pronto, nós temos que requalificar a Avenida Alexandre Colano. É um outro ponto fundamental. E lá está, mais uma vez, essa via, a ligação até à margem esquerda seria fundamental para retirar dali a maior parte do trânsito, estacionamento e enfim, receber por ali. Descongestionar mais um pouco. Sim, sim. Falávamos então agora de gestão autárquica, aliás, é o último ponto que temos também nos nossos candidatos. A gestão autárquica. Nós, quanto a isso, eu não sei o que nós dizemos é que a gestão autárquica tem que ser transparente. É um ponto fundamental. Tem que haver transparência na gestão e tem que haver participação democrática de todos na vida autárquica. Isto é uma arma preventiva contra a corrupção e a compadria. Nós sabemos que a Câmara, a autarquia é o maior e por vezes quase o único empregador local e, portanto, isso tem que ser fundamental. Portanto, transparência e participação democrática. Comprometemos, portanto, a promover a publicitação das sessões, que é algo que não está a ser feito, pelo menos daquilo que a gente conhece, e a transmissão e disponibilização dos seus conteúdos, designadamente o acesso ao vídeo dos mesmos. É outro ponto para que se conheça realmente aquilo que é decidido, o que se faz, o que não se faz. Também teremos um ponto que é a promover o orçamento participativo. Não só de jovens, mas o próprio orçamento de toda a população. E promover tanto o referendo local, sempre que a gravidade e a importância das decisões a tomar o exigem. Depois, como também já disse atrás, criar um regulamento claro e transparente para a atribuição de subsídios a coletividades, né, garantindo condições de independência para as suas atividades e seguindo critérios de justiça e imparcialidade na distribuição destes apoios. É claro, estas instituições têm que ser claras nas suas atividades e têm que apresentar planos de atividades e prestação de contas. Portanto, isso para que possam vir ou não usufruir da continuação de subsídios, porque a comunidade assim o exige. São os nossos impostos que estão a ser pagos, que estão a ser dados. Portanto, nós temos que pensar sempre nisso. São os impostos de todos os municípios que estão a contribuir para isso. Portanto, tem que haver clareza e transparência. Esse é o nosso ponto fundamental. No que diz respeito à gestão autárquica, a fechar-se, Dr. Simões,
deixava também os microfones da RFM, como sempre, neste caso, à disposição dos nossos convidados, para que possa deixar também a sua mensagem, a mensagem do Bloco de Esquerda, a mensagem final aos municípios e também aos eleitores. Eu não sei se antes disso posso falar só um pontozinho. Sim, muito bem. Aqui é algo que dentro da qualidade não foi aqui focado e dentro do ambiente, que é a barragem de Frilão. Nós, isso queremos deixar também bem claro, penso que todos conhecem, mas vamos reforçar. Nós somos frontalmente contra a sua construção e basicamente por razões de segurança dos amarantinos. É uma barragem que fica muito próxima do centro da cidade. Em caso de acidente, ninguém sabe dizer o que é que se faz. E, portanto, é fundamental, além de alterar todo o ambiente, como é o ecossistema, fica tudo alterado. Essa é uma. Agora sim, deixava-lhe então a mensagem que quer deixar aos seus municípios e também, é claro, aos eleitores. Pronto, nós podemos dizer é que os amarantinos conhecem o nosso trabalho nos órgãos autárquicos onde já estivemos representados. Os amarantinos conhecem as nossas ideias e projetos, por vezes percepcionadas como adiantadas no tempo ou utópicas, mas que vieram mais tarde a ser produtos adotados. Falamos aqui, por exemplo, do transporte público em Amarante. Infelizmente, no mandato que agora termina, não obtivemos representação autárquica, o que, a nosso ver, enfraqueceu a oposição e a própria participação democrática. Nestas eleições, apresentamos uma equipa que alia a experiência, a irreverência e a criatividade da juventude. É uma equipa que auscultou muitas das instituições com relevante papel na vida da nossa comunidade. Conhece as suas forças e dificuldades. Conhece as respostas que podem ser dadas em articulação com os seus responsáveis. É uma equipa que merece a vossa confiança. Como ficou provado a nível nacional, não há votos úteis ou perdidos. Todos são importantes para contribuir para a pluralidade de opções e dar sentido à democracia. O reforço da votação no Bloco de Esquerda é a garantia de um melhor futuro para Amarante. Não deixes que outros decidam por ti. No dia 1 de outubro, vota no Bloco de Esquerda. Aí está então a mensagem final aos municípios e também aos eleitores por parte do Bloco de Esquerda. Doutor, resta-me apenas também desde já agradecer pelo facto de ter estado connosco mais uma vez, ter sido o nosso convite. Amanhã marcamos encontro outra vez no debate final. Quanto a nós já sabe, vamos regressar amanhã entre as 10 e o meio-dia. Não se esqueça, aqui na Antena da RFM para o debate. Hoje, o nosso convidado foi Norte Simões, o candidato à Câmara Municipal de Amarante pelo Bloco de Esquerda. Era FM 92.0. Dá gosto de ouvir. Muito bom dia, aqui estamos nós então para mais uma entrevista a um dos candidatos à Câmara Municipal de Amarante, aliás, exemplo do que tem sido ao longo desta semana. Amanhã vamos ter, e já agora chamo a vossa particular atenção, o debate entre os candidatos aqui na RFM, entre as 10 e o meio-dia, por isso não pode perder. Hoje temos então como convidado o candidato à Câmara Municipal de Amarante pelo Bloco de Esquerda, Norte Simões. Desde já, bom dia. Bom dia. Obrigado desde já também por ter assistido ao nosso convite e estar aqui presente para falar um pouco sobre o projeto da sua candidatura. Mas antes de começarmos, nós aqui agradecemos. Antes de começarmos a nossa conversa, falar um pouco e dar conta de quem é, por exemplo, Norte Simões, alguns tópicos, é médico. Sim, nasci no Porto, em Campanhar, há 64 anos. Exatamente, já exerce em Amarante pelo menos a partir de 1987. E 87, exato. Já passou pelo Centro de Saúde de Amarante também, esteve ligado, foi presidente também da ADA, da Associação Desportiva de Amarante, é também presidente da Assembleia Geral. Não, fui, neste momento não. Exatamente, presentemente é presidente do Conselho Fiscal do Cine Clube de Amarante. Esteve também na Assembleia Municipal, como independente, em representação também da CDU e do PSF. A primeira vez, 89. Já há uns aninhos, e do PSF também, se não me engano. E do PSF também. E desde o surgimento do Bloco de Esquerda, também na Assembleia Municipal, representando esse mesmo partido. Sim. Muito bom dia, começava então desde já também por perguntar o porquê da sua candidatura à Câmara Municipal de Amarante. Muito bom dia. As razões até foram um pouco já apontadas por si, quer dizer, todo este passado de intervenção cívica, de intervenção política no Conselho, era inevitável, quase inevitável que, como corolário dessa situação, eu pudesse ser candidato à presidência da Câmara Municipal, como até agora ainda não tinha acontecido, mas portanto, é uma naturalidade, digamos assim.
Começava então por perguntar se em alguns dos tópicos que temos aqui também sempre apresentado aos nossos convidados, aos candidatos à Câmara Municipal de Amarante, começávamos pela ação social, o que é que prevê o seu projeto de candidatura no que diz respeito à ação social, aquilo que está de bem, feito, aquilo que está de mal feito, o que é que vocês prevêem? Bom, antes de mais, em relação à ação social, nós tivemos a oportunidade de visitar e ter encontros com os responsáveis de algumas instituições, enfim, significativas na comunidade relativamente à sua ação social, e tivemos, portanto, podemos dizer, a Cerce Amarante, a Terra dos Homens, a Deus, enfim, etc., para dizer aquelas que visitamos mais em pormenor, e tivemos a oportunidade, portanto, de nos inteirarmos dos problemas que enfrentam, dos seus pontos fortes, também têm pontos muito fortes e temos que realçar isso, e pudemos verificar que de facto há uma boa cobertura, apesar de tudo, uma boa cobertura social. No entanto, nós há pontos que nós gostaríamos de ver cumpridos. Por exemplo, nós damos prioridade à habitação a custos controlados, assim como à manutenção e requalificação dos edifícios e equipamentos sociais. Isto é muito importante porque nós vemos que há degradação em alguns bairros e que é preciso dar-lhes um outro aspecto e uma outra funcionalidade. Também propomos uma rede de apoio a idosos, particularmente àqueles que vivem isolados. Propomos que haja uma unidade móvel de saúde, como já aconteceu aqui em Amarante, mas que deixou de se fazer, e propomos uma rede de cuidadores. Quero dizer com isto que seria uma rede de pessoas que cuidariam dariam, portanto, o seu melhor e cuidariam das pessoas idosas dependentes, portanto, em casa, libertando familiares dessas tarefas, dessas funções. Também temos como proposta a instituição de um passe social. Isto é, um passe permite descontos na utilização de equipamentos municipais, com os quais os municípios estabeleçam parcerias destinadas àqueles que têm baixos rendimentos. Ainda neste aspecto, nós também propomos que haja uma pequena unidade dentro da Câmara que se ocupe de pequenas reparações em pessoas que vivem idosos, dependentes, isolados. Portanto, era uma medida que achámos com bastante interesse. Nisto no que diz respeito à ação social, um dos outros ícones que temos também presente para esta sua candidatura tem a ver também com o chamado Excellibris em Amarante, que é o turismo. Sim, sim. Fomentar o turismo, o que é que a sua candidatura prevê em relação a isso mesmo? Olha, em relação ao turismo, aquilo que podemos dizer é que Amarante é de facto uma cidade que pode e deve fazer-se valer, tanto pela sua extraordinária localização. Vemos que está situada entre duas capitais de distrito, Porto e Vila Real, e está muito próximo de Guimarães, cujo centro histórico é património mundial. Também se pode fazer valer e deve fazer valer pela beleza natural, onde sobressai o Rio Tâmega, que é um autêntico postal turístico, e o conjunto monumental, Ponte, Mosteiro e Lar de São Gonçalo. E ainda a montanha, não é? O Marão e a Bourei. A sua gastronomia, o seu legado histórico-cultural, de onde destacamos, portanto, o Museu Amadeu Sousa Cardoso. Amarante pode atrair, assim, um elevado fluxo de turismo que atualmente invade o Porto e tem curiosidade em conhecer novas paragens. Pode também ser um ponto de partida para visitar Guimarães e o Douro, classificado também como património mundial. No entanto, quer dizer, vemos assim que razões não faltam para que se possa potenciar o turismo em Amarante. Mas para isto é necessário valorizar o que de melhor tem. Mas em primeiro lugar o rio, como disse há pouco, um postal turístico. Valorizar o rio, as suas margens, a sua praia, dotar a praia. Aliás, em primeiro lugar, colocar a praia Aurora como praia fluvial, isso é importantíssimo, e dotá-la dos equipamentos necessários para que ela seja desfrutada como deve ser. Depois temos as margens, a valorização das margens, que é uma pena, passados tantos anos de governação, por um lado do Partido Socialista, tantos anos que esteve, agora 4 anos de afirmar Amarante,
José Luís Gaspar, as margens estejam no estado em questão. Portanto, a valorização das margens é fundamental, sobretudo do lado da margem direita, desde a Praia Aurora até às Azenhas, e da margem esquerda, da Costa Grande, pelo menos até ao Forbão. Portanto, é fundamental esta valorização. E isto atrai. Sabemos que uma cidade com beleza turística, pode atrair turismo, e atrai de certeza. Depois temos o turismo de natureza, aproveitar a montanha, estar sempre com os pedestres, áreas de lazer, aproveitar a casa-abrigo de montanha, portanto, as casas da guarda, apoiar os clubes que promovem o desporto radical e na natureza. O turismo cultural, não nos podemos esquecer, temos que promover os nossos atos culturais no campo das artes e das letras, estabelecer um roteiro cultural. Reabilitar, também é muito importante, reabilitar o edificado urbano no centro histórico. Isto é um ponto fundamental. E depois pequenas que podem parecer pequenas, mas que são importantes para as pessoas e sobretudo que nos visitam. Portanto, é fundamental ter um parque de caravanas. Nós todos os dias observamos, sobretudo agora no verão, as caravanas em qualquer sítio, enfim, sem um local onde possam estar e ter as condições mínimas para enfim, para a sua vida, não é? Que as pessoas procuram. Há outra coisa que, falando em parque de caravanas e em turistas que vêm de fora, temos uma falha que, pelo menos eu tenho reparado, que há caravanas que ficam encravadas ali na rua, naquela rua onde está a clínica de radiologia, porque a sinalização é deficiente. Eles guiam-se pelo GPS e vão lá parar. O que é complicado. Portanto, nós não vemos na cidade sinalização conveniente para levar as pessoas a procurar os sítios mais cómodos e melhores, onde possam ter até inclusivamente o parque de campismo. Nós não temos grande sinalização nesse aspecto. Eu até proponho que durante o verão, por exemplo, mesmo que seja durante o verão de sol, que haja jovens, que se aproveite a mão de obra da juventude para ajudar aqueles que vêm de fora a encontrar os melhores sítios, até para fazer os seus merendeiros, portanto, e guiar e até dar informações turísticas sobre o Marante. Parecia-me importante, era um aspecto que devia-se aproveitar. Em relação então ao turismo, estamos conversados, Amarante é também uma terra de cultura. Pois, dinamizar a cultura em Amarante, temos muito por onde falar, não é verdade? O que é que o Bloco de Esquerda propõe neste seu projeto de candidatura? Em relação à cultura, o que nós dizemos é o seguinte: a Câmara Municipal deve assumir-se de facto como impulsionadora e dinamizadora, criando pontos com os vários agentes. Deve apoiar com os meios logísticos necessários e financeiros as instituições que são promotoras de atividades culturais no âmbito da música, do cinema, artes plásticas, etc. Deve proporcionar os espaços para que estas atividades culturais se desenvolvam, e aqui temos fundamentalmente o Cineteatro, a requalificação do Cineteatro, com o qual nós estamos de acordo, com certeza, só que não estamos de acordo com este projeto. Não sei se isto irá ser objeto de debate no futuro debate, mas para já adianto que não estamos de acordo pelo seguinte, porque foi retirado o fosso da orquestra. Não estamos aqui a discutir se a orquestra, a residência, podia ser feita lá, ou desde que se encontre um local condigno, não vemos problema nenhum nisso. Agora, o fosso da orquestra limita fundamentalmente espetáculos como balé, ópera, por exemplo, não podemos fazê-lo sem o fosso da orquestra. Portanto, isto pode-se dizer que se poupou 3, não sei quantos milhões de euros. Eu até também ando um bocado confundido com os milhões, mas na prática não foi bem assim. Se fizermos bem as continhas, não foi essa poupança. Mas enfim, isso são contas que podemos depois fazê-las. Mas acontece que retirou a possibilidade de se fazer outro tipo de espetáculos que, enfim, vai ficar limitado o Cineteatro. Depois, eu acho que deve fazer-se tudo o que for possível para projetar de forma nacional e internacionalmente os nossos maiores vultos da arte e da literatura. Não é? Incluímos aqui, enfim, o Amadeu Sousa Cardoso, o Agostinho Bessa Luís, o Teixeira de Pascoais, enfim. Devemos ampliar o Museu Sousa Cardoso, remodelar e fazer uma ampliação.
A remodelação da biblioteca é fundamental. Quanto à Orquestra do Norte, que é na música em Amarante, um ex-libris, nós temos de dar muita atenção. A orquestra não é só do município de Amarante, como sabem, há uma série de acionistas aqui dos concelhos vizinhos, mas há que resolver a sua situação financeira. É fundamental que se resolva para dar estabilidade à própria orquestra, a todo o seu corpo, e encontrar instalações condignas. Portanto, isto são dois pontos fundamentais que nós consideramos para que tenhamos uma orquestra, enfim, com créditos firmados no país, podemos dizer, no país. Isto no que diz respeito à cultura, os principais pontos também em destaque no projeto de candidatura do Bloco de Esquerda. Passamos agora também a falar um pouco sobre a juventude em Amarante. O que é que falta fazer em termos de juventude, em prol da juventude? Em prol da juventude, a juventude, quer dizer, nós quando tocamos os aspectos, por exemplo, do desporto, estamos a falar de juventude, não é? Quando falamos nos aspectos de cultura, também temos que estamos a pensar na juventude. A juventude não é, eu já há pouco falei naquele aspecto, por exemplo, de alguma empregabilidade, embora sazonal, digamos, de juventude, mas pelo menos a pausa e dar utilidade. Nós podemos, há programas, por exemplo, está estabelecido aquele orçamento participativo, acho uma ideia interessante para a juventude. Podemos a música, envolvê-los naquilo que eles mais gostam, de facto, são a música, o desporto, a cultura. Enfim, eu acho que especificamente para a juventude não estou a ver que mais se possa falar ou dizer. Nós temos que, é verdade, o ensino, não podemos deixar de fora a educação, porque a educação na juventude é fundamental. Temos que lhe dar um ensino de qualidade e condições propícias para que possam vir a ter uma carreira no futuro profissional. Portanto, basicamente são estas nossas propostas. Falando ainda de juventude, e passamos a esse mesmo ponto que tem a ver com a educação em si, no Conselho de Amarante, como é que está em termos de escolas e tudo mais? Isso está contemplado também no projeto do Bloco de Esquerda? Sim, pronto, nós aqui temos um conjunto de como é que está no Conselho, enfim, eu penso que quase que devia estar como nos outros Conselhos, como no país, praticamente, não é? Enfim, à exceção de uma vertente ou outra, sobretudo da vertente da educação profissional e educacional, que temos uma escola a funcionar aqui, como sabem, é a PALC, e que nós também tivemos a oportunidade de visitar, felizmente, e inteiramos das suas valências e do trabalho que eles estão a fazer, que é um trabalho interessante. É uma área, e lá está mais uma vez, uma parte da juventude pode e deve ser canalizada para o ensino profissional. O ensino profissional é muito valorizado nos outros países da Europa, nos países mais de centro e do norte, e aqui é quase considerado como uma terceira linha, não é? E nós temos que valorizá-lo. Mas quero dizer que nós temos várias propostas nesta área. Nós devemos aumentar o número de creches para cobrir totalmente o Concelho. Nesta altura é essencial termos um número de creches que cubra o Concelho. Há um ponto muito importante que é, nós continuamos, e esta é a nossa bandeira desde sempre, a defender o ensino público para gremiar. Nós não temos duas caras. Sempre o fizemos e continuamos a defendê-lo. O Partido Socialista, aqui em Amarante, tem duas caras. Porque, por um lado, o Partido Socialista a nível nacional defende o ensino público e está a rever e a acabar com contratos de associação, e em Amarante, tanto o PSD como o Partido Socialista defendem a manutenção dos contratos de associação. Nós achamos isto incompreensível, não é algo que seja, é como digo, quer dizer, isto é apresentar-se com duas caras, e só para que possam ganhar votos em determinada área, defendem esta situação. Nós dizemos claramente, ensino público em Vila Real. Nós promovemos, valorizamos, como já disse, o ensino profissional e vocacional. Acho que devemos estabelecer um quadro de professores para as atividades de enriquecimento curricular nas áreas desportivas e artísticas. Portanto, é fundamental que se crie isto.
E um ponto que achamos que é um ponto de futuro, eu deixei para o último, se calhar será o primeiro, que é iniciar o ensino da programação no primeiro ciclo do ensino básico. A programação vai ser a linguagem do futuro, é a linguagem do futuro, tal como o inglês foi há umas décadas atrás, 2 ou 3 décadas. A programação, quem não souber, porque entrar na programação vai ter muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho. E isto acho que deve ser começado desde já. É uma nossa proposta, uma nossa bandeira. Depois temos o polo superior. Nós pensamos que Amarante tem condições para vir a ser um polo superior de ensino público. Aproveitando até, como disse, olha, é a PALC, o Centro Cultural de Amarante, na dança, portanto, é a PALC tem um curso de termalismo, o Sr. Presidente da Câmara fala muito em termalismo e tal, mas o que há nessa área em relação à articulação com a EPALC? É uma questão que fica aí no ar, não é verdade? É. Nesta nossa conversa sobre o projeto de candidatura do Bloco de Esquerda, nosso convidado Dr. Simões, agora falávamos de economia e emprego, 2 vetores fundamentais também para o desenvolvimento de Amarante e com certeza também estão na vossa agenda de candidatura. Sim, claro que estão, e quero para já, desde já dizer, que às vezes confundem-se estes pontos. Economia, de facto, é muito mais que emprego. Não é? A economia é um tema tão abrangente que abarca quase todas as áreas da competência do poder autárquico. Portanto, não é só o emprego. No entanto, o emprego é um ponto fundamental da economia, se não o mais importante, pelo menos neste momento, para as pessoas terem um emprego, é ter estabilidade na vida e ter dignidade pessoal. Portanto, isso é fundamental. O que é que nós dizemos sobre isto? Olha, vou começar, fala-se muito na fixação de empresas para aqui, empresas para lá. Também tenho que dizer uma coisa, e aqui todos somos claros. A empregabilidade tem mais a ver com as políticas ativas nacionais de emprego do que propriamente dos municípios. Claro que os municípios podem dar uma ajuda, podem facilitar, e devem, porque é o seu papel. Mas não tínhamos ilusões, não é, a não ser meia dúzia de empregos na Câmara, não é a Câmara que pode facilitar o emprego. E desde já digo o que é que nós não queremos, para começar. Portanto, não queremos indústrias poluentes. Pronto. Não queremos a precarização do trabalho nas empresas e na Câmara Municipal, fundamentalmente aí. Não queremos indústrias que retirem benefícios concedidos pela Câmara Municipal e que depois se deslocalizam quando esses benefícios acabam, deixando no desemprego dezenas ou centenas de trabalhadores que vão bater depois à porta da Câmara. Isto, não estamos a falar de nada que não tivesse já acontecido do lado. Portanto, tem que estar preparado ao estabelecer acordos e facilidades a essas eventuais empresas, tem que se estabelecer muito bem nesses protocolos as condições em que eles possam ficar. Porque senão depois temos que vir a lamentar toda esta situação. O que nós queremos, de facto, criar espaços para a fixação de empresas, facilitar e criar condições atrativas para a fixação de empresas, por exemplo, com isenção de taxas, ou diminuição do IRC, da derrama, de licenças. Portanto, haver um conjunto de facilidades nessas áreas que proporcionem, digamos, a vinda e a fixação de empresas. Mas atenção, como disse, empresas não poluentes, sobretudo empresas que possam criar valor acrescentado. Empresas de alta incorporação tecnológica e que possa, e mais uma vez entronca-se a programação que eu disse há pouco, no ensino, portanto, que possam criar realmente valor acrescentado para as pessoas e para o município. Devemos também promover a atividade dos agentes que são integrados na economia social, apoiando, portanto, as formas associativas e cooperativas de promoção e dinamização de atividades económicas e sociais. Devemos apoiar as pequenas e médias empresas e microempresas e fazer investimentos na área cultural, desportiva e de lazer. Lá está, tudo isto, a economia é um todo, quer dizer, tudo isto se entronca, digamos, num todo, portanto a economia não pode, faz parte da nossa vida, no fundo. Depois, promover atividades e produtos tradicionais. Temos aqui o vinho verde, é muito falado e é muito conhecido lá fora. Portanto, nós temos que dar um impulso a esta marca. Apoiar as incubadoras ou ninhos de empresas.
e promover a reabilitação urbana, incentivando técnicas de construção tradicionais por forma a tornar o comércio e a cidade mais atrativas. Portanto, havendo uma atratividade melhor das cidades também, o comércio, recente-se disso, melhora e a economia avança. E, no fundo, o emprego é o que está na base do emprego é a economia. Se a economia estiver boa, o emprego é maior. Tem-se notado agora ultimamente, não é? Embora sendo um emprego, por vezes, um emprego precário, com de baixo salário, essa é uma pecha do país, mas enfim, o que se tem notado é que há um aumento de emprego e as pessoas querem, de facto, emprego. Isto no que diz respeito ao vetor economia e emprego, há pouco já falamos também ao de leve no próximo tópico, que tem a ver com o desporto, ainda agora mesmo falava que era necessário, segundo o Bloco de Esquerda, haver mais investimento na área desportiva. De que forma? Criando infraestruturas desportivas, espaços Sim, para essa o desporto? Essa é uma parte. Essa é uma parte, de facto, criar... mas antes de mais, nós devemos estabelecer aqui um ponto, que é o seguinte. Nós devemos apoiar financeiramente e disponibilizar os equipamentos desportivos tendo em conta critérios previamente estabelecidos e publicitados, dando prioridade às associações com modalidades federadas. Quero-me deixar bem claro este ponto, porque anda para aí, às vezes há uma confusão nestas matérias e connosco isto fica claro. Portanto, há critérios que são estabelecidos e publicitados e a prioridade vai para as associações com modalidades federadas. Portanto, os outros, enfim, têm que submeter àquilo que houver, não é? Nós, então, nesta parte, acho que, e tendo falando em infraestruturas, devemos iniciar obras de beneficiação no pavilhão municipal com vista a que seja possível a prática desportiva de todas as modalidades. Como sabemos, aquele pavilhão municipal foi criado numa altura no Partido Socialista, claro, e ficou atrofiado, ficou ali mal encaixado até, enfim, lá se conseguiu depois, e não tem altura suficiente para a prática de voleibol, por exemplo, prática federada de voleibol, o que é uma pecha, não é? Num pavilhão desportivo que ia servir, poderá servir clubes que tenham essa modalidade, o caso da IADA, por exemplo, mas que não consegue ali ter o voleibol federado, pelo menos a nível sério. E, portanto, nós propomos que se revisem obras de beneficiação de forma a aumentar e que se aproveite isso para incluir a sede da IADA no pavilhão. É inadmissível que uma associação desportiva com estes anos já de dedicação ao desporto em Amarante, são 40 anos, com as modalidades que já teve, com tantos e tantos jovens que passaram por ela, que esteja sempre dependente de espaços provisórios e não condignos, podemos dizer, porque eu posso dizer com propriedade, que fui diretor durante muitos anos. E, portanto, era por demais já evidente que a IADA necessita de um local condigno e que, se possível, próximo do local onde pratica as suas modalidades. Neste caso seria o pavilhão municipal. Nós pensamos que é preciso também construir um novo pavilhão. Um novo pavilhão porque este já não satisfaz as necessidades. As necessidades já não comporta tudo. E, portanto, o pavilhão municipal, o novo pavilhão municipal é fundamental. Construir a piscina municipal, mais outra coisa, mais outro equipamento que se fez em Amarante, enfim, lamento, mas tenho que falar nisso, no Partido Socialista, porque todos nos recordamos que a Associação Desportiva praticava ali num espaço, no polidesportivo. Entretanto, a Câmara fez um acordo para fazer a piscina, tudo bem, e chegou-se a acordo, não vale a pena estar agora a falar nele, foi feito e está feito. Só que a piscina não satisfaz a competição desportiva. Portanto, não tem altura na parte final e, portanto, fica uma piscina de lazer, basicamente. Poder-se ter aproveitado fazer uma piscina em condições, portanto, que permitisse a prática da natação, de competição. Não é? E é mais algo que ficou mais atrofiado. Temos mais coisas atrofiadas, mas são chamados projetos subaproveitados. É isso mesmo. É dinheiro que se gasta e que depois fica subaproveitado. Enfim, nós temos praticamente 2 meses em que se aproveita aquela piscina, depois tem a natação mais
meia dúzia de meses. Pronto. Devemos promover a marcação e a oficialização de percursos pedestres na cidade e na montanha. E depois devemos também dotar, uma coisa que é importante, que às vezes é descurada, são pequenas coisas, mas que têm o seu valor e o seu interesse, tanto na área do desporto como na saúde, que é equipar, fazer em pequenos espaços de bairro, colocar equipamentos desportivos, para que as pessoas possam fazer atividade física, desportiva, física, mas sobretudo física. Isso é fundamental. E, basicamente, neste particular do desporto, são estas as maiores questões, digamos assim, que temos para falar. No que diz respeito à vossa candidatura, um dos outros temas será já que falamos também há pouco, o Dr. Norte de Cima já tocou nesse mesmo ponto, falávamos da reabilitação urbana, por isso mesmo urbanismo e reabilitação urbana, que é urgente em Amarante. Sim, pronto. É claro que a reabilitação urbana é uma necessidade, não só para tornar o centro da cidade mais atrativa e desta forma potenciar o comércio e o turismo, já falámos atrás, não é? Como também deverá servir para regenerar, ter gente que trabalha e que vive. Portanto, isto é importante. Nós apostamos numa requalificação urbana que incentiva as técnicas de comportamento, de construção tradicionais. Defendemos a reabilitação e a requalificação do património edificado e natural, público ou privado, através de medidas de benefício e incentivo fiscal e aproveitamento de fundos comunitários e outros, porque o Banco Europeu de Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. Deve aproveitar-se a reabilitação e a requalificação para criar condições e proporcionar um aumento de mobilidade. Ainda não falámos aqui de mobilidade, mas eu já vou aproveitar para introduzir aqui neste ponto, sobretudo para aquelas pessoas, é um grupo restrito de pessoas, ainda bem, mas são pessoas são tão importantes como as outras, e nós devemos olhar para elas com olhos de ver, e são pessoas com mobilidade reduzida. Nós vemos espalhados pela cidade obstáculos, por um lado obstáculos, alguns até cafés, não sei, passeio, restaurante que ocupa uma rua, enfim, temos tudo um pouco, e até temos junto da Câmara um obstáculo em metal que não facilita nada, sobretudo para pessoas invisuais. Portanto, aproveitar a requalificação para fazer e para permitir pontos de mobilidade, acesso a serviços públicos, que também é uma dificuldade que os próprios pessoas com mobilidade reduzida conhecem no dia a dia. Portanto, esta é uma das nossas propostas, portanto, aproveitar a requalificação, que é necessária, como já disse, para também abordar este aspecto da mobilidade reduzida. Já aqui falamos então, já que estamos nesse mesmo ponto, em termos de mobilidade, esse é o ponto fundamental de alguns locais de Amarante, como há pouco falava, que também é necessária. Do urbanismo e reabilitação urbana, já que também tocamos um pouco sobre os espaços verdes de Amarante, nomeadamente já falamos também sobre as margens do rio. Isso. E outro ponto fundamental que penso também vocês têm no vosso prospecto tem a ver com a floresta, não é verdade? Exato. O que é que vocês preveem em termos de floresta em Amarante? Olha, nós, em relação à floresta, eu espero que deem um pouquinho de tempo, porque eu tenho aqui alguns tópicos que são importantes. Olha, em relação à floresta, nós temos que dizer que nós devemos contribuir para o ordenamento e a gestão florestal, fazendo, em primeiro lugar, um cadastro, atualizar o cadastro da floresta. Devemos ter atenção o controle da propagação de espécies invasoras, a erosão provocada por incêndios, e aqui não há tanto, mas seriam espaços de eucaliptos, mas não temos grande. Nós também nos comprometemos a manter atualizado o Plano Municipal de Defesa da Floresta. Já falamos nas espécies invasoras, a erosão provocada pelos incêndios. Outra coisa que devemos ter em atenção é a plantação de espécies autóctones. E algo que está a começar a ser falado e o Governo parece que tem a intenção de promover, que é, nem que seja ou o município sozinho ou juntamente com municípios com grande área florestal, que é fazer centros de biomassa para aproveitamento dos resíduos florestais. Como sabemos, são combustíveis importantes para os incêndios. Provavelmente Amarante sozinho não terá essa capacidade, mas devem envolver-se com concelhos vizinhos, com área florestal, para pensar no aproveitamento destes resíduos da biomassa. É uma energia, como sabemos, uma energia renovável.
Enfim, sobretudo estes tópicos que falei são importantes para diminuir os incêndios, para um aproveitamento melhor da floresta e como a floresta, além de economicamente ser rentável, tem a função de proteção do ambiente e é um pulmão, no fundo, acaba por ser um pulmão para todos nós. Falávamos agora de uma outra componente que com certeza o doutor conhece melhor do que ninguém, que tem a ver com a saúde em Amarante. O que é que está previsto em termos de saúde pelo Bloco de Esquerda? Para falar em saúde é inevitável termos que falar no hospital, não é? Pronto, é claro que o hospital, mais uma vez, foi algo que foi protocolo que foi assinado com a Câmara, não esta Câmara, com a anterior, com o Dr. Armindo Abreu. Nós nunca concordamos com este apagamento do Hospital de Amarante na sua ligação com o Hospital de Penafiel, mas o que é que acontece é que foi vendida, podemos dizer assim, uma ideia de um hospital com um determinado número de funcionalidades, com um modelo inédito no país, que seria um hospital de proximidade, com especialidades que nós não tínhamos na altura aqui, com consultas em que a pessoa entraria de manhã, por exemplo, numa consulta, e na maioria dos casos já saía com o diagnóstico e o tratamento, faria os exames complementares na altura do hospital. Bom, o que é que nós vemos? Nada disto se passa. Diz o Presidente da Câmara anterior, o Dr. Armindo Abreu, e o Partido Socialista dizem que foram enganados. Nós é que fomos todos enganados. E nós chamamos a atenção para isso, porque o que é que nós vemos agora lá? Vemos um edifício bonito, muito grande, com custos desproporcionados em relação à produtividade que tem. Não funciona como devia funcionar. Portanto, está à vista de toda a gente. E, portanto, tudo isto tem que ser denunciado. Tem que ser alterado, porque Amarante, de facto, merece mais que isto. Pronto, o Partido Socialista deixou-se quis levar neste engodo, e quem está a pagar agora são os doentes, e é Amarante. Tem que se deslocar, a maior parte das vezes, a Penafiel, e não tem aqui aquilo que lhe foi permitido. Bom, isto é sobre o hospital. Mas, claro, há mais do que isso na saúde. Nós propomos, já falamos dos pequenos espaços de bairro, portanto tem a ver com a saúde, os pedestres e cicláveis na cidade e na montanha, um programa alimentar nas escolas como forma de combate à obesidade infantil, com dietas elaboradas por nutricionistas, uma rede de cuidadores, sobretudo para a demência, já falamos, nos cuidadores, mas sobretudo para demências, promover uma articulação entre o centro de saúde e o hospital para apoio domiciliar, particularmente na área da psiquiatria, reativar a unidade móvel, e um aspecto muito importante que é o envelhecimento. Falando em futuro, não é? Nós temos que estar a visionar o futuro, desculpe, estou com um bocado a boca seca. Temos que pensar que o envelhecimento é uma inevitabilidade. Nós somos o quarto país da Europa mais envelhecido, e vamos ser sempre. Não é só o Amarante que está envelhecido, é o país todo. E nós temos que ter programas, temos que ter uma atenção muito especial a este grupo etário, que vai ser maioritário dentro de pouco tempo. Portanto, nós propomos um gabinete de apoio ao envelhecimento ativo. É preciso criar condições de combate ao isolamento e as dependências económicas, físicas e mentais. Temos que promover atividades físicas nos idosos, no lazer, desenvolvimento cognitivo, ou seja, intelectual. Nós temos que ter uma estratégia, temos que ter estratégias para o envelhecimento ativo e saudável. E, mais uma vez, enquadra-se aqui o apoio domiciliário para as doenças psiquiátricas e também apoio a pequenos arranjos, uma unidade móvel, enfim, um conjunto de coisas que devem merecer a nossa atenção, porque, como digo mais uma vez, o envelhecimento é uma inevitabilidade. E ainda bem, porque é um bom sinal, de certa forma, porque é sinal de que a saúde e as condições de vida estão a melhorar. Basicamente,
são os pontos São os pontos fundamentais. mais importantes que nós temos a assinalar aqui nesta. Em termos de saúde. Uhum. Falávamos agora das vias de comunicação e acessibilidades, não Claro. só em Amarante, mas também com os seus vizinhos e não Sim, só. sim, claro. Muito bem. Pronto, nós, é inevitável também falarmos aqui numa bandeira nossa, desde sempre, foi desde sempre uma das nossas bandeiras, embora sempre contrariados, mais uma vez, pelo Partido Socialista, que está no poder há tanto tempo, que é o transporte público. Nós sempre defendemos um transporte público urbano em Amarante. Vimos com bons olhos, de facto, o início do transporte público, embora, por vezes, uma boa ideia é mal executada. E precisa, neste momento ela precisa de ser revista, precisa de haver um plano de mobilidade sustentável em Amarante e rever as condições do via. Isso é fundamental, porque é um transporte, para já é um transporte com energia não renovável. Nós defendemos um transporte de energia elétrica, é um transporte grande que não está adaptado ao desenho da nossa cidade, não? Um transporte mais pequeno, os circuitos, rever os circuitos, provavelmente haver um circuito urbano só e outro um bocadinho mais para fora, um anel fora da cidade. Depois há outra coisa que também defendemos, que não está aí escrito, mas nós defendemos, que é um transporte para as populações mais afastadas do concelho, um transporte público. É preciso assegurar que o acesso à sede do concelho também possa ser feito por pessoas que vivem afastadas da sede do concelho. Em relação ao transporte público urbano, enfim, ficamos por aqui. Depois temos o transporte, outra bandeira nossa, sempre, já que falamos em bandeiras, ou aqui quem falasse em bandeiras também falo, que é o transporte ferroviário. Nos dias de hoje é fundamental, é algo que é mesmo futuro, quer queiramos, quer não. O transporte ferroviário, nós estamos a falar na linha do Tâmega. Se bem se lembram, após a comemoração dos 100 anos, foi uma comemoração que foi feita dos 100 anos da linha do Tâmega, a inauguração da linha do Tâmega, foi feita umas comemorações com pompa e circunstância, vieram cá responsáveis governamentais, julgo que a doutora Ana Paula Vitorino, fez-se uma sessão especial na Assembleia, eu estava lá presente, enaltecer a linha e falou-se que isso ia beneficiar a linha do Tâmega. Toda a gente ficou contente na altura, mas o que é que se passou? Passado um dia ou dois, temos a notícia de que iam ser levantados os carris e ser suspensa a linha. Não é? E o Partido Socialista passou-lhe a certidão de óbito. Portanto, a linha ficou como está, sem nada. Ora, nós achamos que isso é fundamental. A linha do Tâmega tem que ser, a nosso ver, uma exigência dos amarantinos. A ligação, a ligação com o entroncamento na linha do Douro e ao Porto. Portanto, uma linha cómoda, rápida, e nós propomos linha larga, via larga, bitola larga e eletrificar. Esta é a nossa exigência junto do Poder Central, já que agora pensamos que estão a reformular todo o sistema ferroviário e aproveitando fundos comunitários, eu penso que esta é uma exigência. Isto para não falar num polígono, num futuro ainda mais longínquo, provavelmente, mas seria um polígono que abarcasse o entroncamento com a linha de Guimarães e, portanto, abarcar as populações de Felgueiras, da Lixa, por aí fora. Mas, para já, e no que concerne ao nosso Conselho, é fundamental a linha do Tâmega. Depois nós propomos, com certeza, uma obra que está inacabada, portanto, as rotundas aqui, que deveria ter, estava prevista a ligação por viaduto até a ligação à rotunda de São Lázaro, portanto, para uma ligação melhor e rápida à autoestrada, era fundamental fazê-la. A linha rápida, uma via rápida para ligar Vila Miá à sede do Conselho. É fundamental, isto é algo que sei que estão a fazer melhoramentos naquela, mas não é tudo, não chega. Nós falamos nisso. Uma outra coisa que temos que para nós também é fundamental, que já foi em tempos o arquiteto Sérgio Costa, na altura em que foi PDM, que trabalhou no PDM, já previa isso. É uma terceira travessia do Tâmega. Uma ponte que faça a travessia, que descongestione o trânsito ali no Arquinho. Portanto, mas mesmo que não seja, como já foi dito, que agora é muito difícil, mesmo que nesta primeira fase não seja possível, pelo menos fazer a ligação até à margem esquerda, que já contribui muito para desanuviar o trânsito naquela época. Não sei se, penso que pelo menos os pontos fundamentais são estes.
no que diz respeito à acessibilidade e às vezes de comunicação. Sim. O último ponto que tinha a ver com a gestão autárquica. Há uma questão que é ainda aí, pronto, nós temos que requalificar a Avenida Alexandre Colano. É um outro ponto fundamental. E lá está, mais uma vez, essa via, a ligação até à margem esquerda seria fundamental para retirar dali a maior parte do trânsito, extensivamente, e enfim, perceber por ali. Descongestionar mais um pouco. Sim, sim. Falávamos então agora de gestão autárquica, aliás, é o último ponto que temos também na nossa, nos nossos candidatos. A gestão autárquica. Nós, quanto a isso, eu não sei pronto, o que nós dizemos é que a gestão autárquica tem que ser transparente. É um ponto fundamental. Tem que haver transparência na gestão e tem que haver participação democrática de todos na vida autárquica. Isto é uma arma preventiva contra a corrupção e o compadrio. Nós sabemos que a Câmara, a autarquia é o maior e por vezes quase o único empregador local e, portanto, isso tem que ser fundamental. Portanto, transparência e participação democrática. Comprometemos, portanto, a promover a publicitação das sessões, que é algo que não está a ser feito, pelo menos daquilo que a gente conhece, e a transmissão e disponibilização dos seus conteúdos, designadamente o acesso ao vídeo dos mesmos. É outro ponto para que se conheça realmente aquilo que é decidido, o que se faz, o que não se faz. Também teremos um ponto que é a promover o orçamento participativo, não só de jovens, mas o próprio orçamento de toda a população. E promover tanto o referendo local, sempre que a gravidade e a importância das decisões a tomar o exigem. Depois, como também já disse atrás, criar um regulamento claro e transparente para a atribuição de subsídios a coletividades, né, garantindo condições de independência para as suas atividades e seguindo critérios de justiça e imparcialidade na distribuição destes apoios. É claro, estas instituições têm que ser claras nas suas atividades e têm que apresentar planos de atividades e prestação de contas. Portanto, isso para que possam vir ou não usufruir da continuação de subsídios, porque a comunidade assim o exige. São os nossos impostos que estão a ser pagos, que estão a ser dados. Portanto, nós temos que pensar sempre nisso. Não é? Então, os impostos de todos os municípios estão a contribuir para isso. Portanto, tem que haver clareza e transparência. Esse é o nosso ponto fundamental. Por respeito à gestão autárquica, a fechar-se, Dr. Orsimães, deixava também os microfones da RFM, como sempre, neste caso, à disposição dos nossos convidados, para que possa deixar também a sua mensagem, a mensagem do Bloco de Esquerda, a mensagem final aos municípios e também aos eleitores. Eu não sei se antes disso posso falar só um pontozinho. Muito bem. Aqui é algo que dentro da qualidade não foi aqui focado e dentro do ambiente, que é a barragem de Freirão. Nós, isso queremos deixar também bem claro, penso que todos conhecem, mas vamos reforçar. Nós somos frontalmente contra a sua construção e basicamente por razões de segurança dos amarantinos. É uma barragem que fica muito próxima do centro da cidade. Em caso de acidente, ninguém sabe dizer o que é que se faz. E, portanto, é fundamental, além de alterar todo o ambiente, o ecossistema, fica todo alterado. Essa é uma. Agora sim, deixava-lhe então a mensagem que quer deixar aos seus municípios e também, é claro, aos eleitores. Pronto, nós podemos dizer que os amarantinos conhecem o nosso trabalho nos órgãos autárquicos onde já estivemos representados. Os amarantinos conhecem as nossas ideias e projetos, por vezes percepcionadas como adiantadas no tempo ou utópicas, mas que vieram mais tarde a ser por outros adotadas. Falamos aqui, por exemplo, do transporte público em Amarante. Infelizmente, no mandato que agora termina, não obtivemos representação autárquica, o que, a nosso ver, enfraqueceu a oposição e a própria participação democrática. Nestas eleições, apresentamos uma equipa que alia a experiência, a irreverência e criatividade da juventude. É uma equipa que auscultou muitas das instituições com relevante papel na vida da nossa comunidade. Conhece as suas forças e dificuldades. Conhece as respostas que podem ser dadas em articulação com os seus responsáveis. É uma equipa que merece a vossa confiança. Como ficou provado a nível nacional, não há votos úteis ou perdidos. Todos são importantes para contribuir para a pluralidade de opções e dar sentido à democracia. O reforço da votação no Bloco de Esquerda é a garantia de um melhor futuro para Amarante. Não deixes que outros decidam por ti. No dia 1 de outubro, vota no Bloco de Esquerda.
Aí está então a mensagem final aos municípios e também aos eleitores por parte do Bloco de Esquerda. Doutor, resta-me apenas também desde já agradecer pelo facto de ter estado connosco mais uma vez, ter sido o nosso convite. Amanhã marcamos encontro outra vez obrigado, no debate final. Quanto a nós, já sabe, vamos regressar amanhã entre as 10 e o meio-dia. Não se esqueça, aqui na Antena FM para o debate. Hoje, o nosso convidado foi Norte Simões, o candidato à Câmara Municipal de Amarante pelo Bloco de Esquerda.